Boa tarde a todos, senhoras e senhores. Bem-vindos a essa nossa primeira aula gravada de monitoria da disciplina de algoritmos e linguagem de programação. Nessa primeira aula a gente vai revisar então os conceitos de operações matemáticas, operações que a gente pode fazer em Portugal. No Portugal, a gente pode realizar operações matemáticas como soma, subtração, multiplicação, divisão, assim como na matemática nós podemos realizar essas operações. Porém, assim como na matemática, nós também devemos seguir uma ordem de prioridades. Então, primeiro, potenciação, radiciação, depois multiplicação, divisão e depois soma e subtração. Eu ainda não entendi. Então, vamos resolver esse primeiro exemplo. 5 mais 9 mais 7 mais 8 dividido para 4. Aqui a gente tem soma, né? Soma e divisão. Qual que a gente resolve primeiro? Então, de acordo com a prioridade, primeiro a divisão. Então, realizando essa divisão, 8 dividido para 4 é 2. E a gente repete todo o resto. E aqui a gente pode somar tudo e vai encontrar o valor de 23. Ok? Agora aqui a gente tem subtração, multiplicação, divisão, subtração, potenciação. Potenciação vem primeiro, então a gente resolve primeiro ela. Então, 3 elevado ao quadrado é 9. E repete todo o resto. Então, sobrou subtração, multiplicação, divisão e uma subtração. E agora, a gente tem uma multiplicação e uma divisão. Elas têm a mesma prioridade. Aqui vem um detalhe. Em caso de empate, nós resolvemos da esquerda para a direita. Então, vamos imaginar que aqui é a esquerda, então a gente vai resolver nesse sentido. Da esquerda para a direita, nesse sentido. Do primeiro para o último. Então, como essa multiplicação aparece primeiro, então a gente vai resolver primeiro ela. Então, 4 vezes 3 é 12, conforme a gente vê bem aqui, ó. 4 vezes 3 é 12, e repete o dividido por 6. Então, 1 menos, aí agora a gente tem a divisão. Então, primeiro a divisão, resolvendo ela, 12 dividido por 6 é 2. E aí a gente realiza essa subtração. Aqui a gente tem a gente tem uma subtração e uma subtração. Como que a gente resolve? Da esquerda para a direita. Por quê? Porque elas têm a mesma ordem de prioridade. E vai dar menos 10. Aqui a gente tem uma potenciação, né? Uma potenciação, uma subtração, uma divisão, né? Uma soma, uma radiciação e uma divisão. Só que então aqui a gente tem potenciação e radiciação. Qual que a gente resolve primeiro? Bem, deu empate. Porém, essa radiciação, repare que ela tem um parêntese maior. Então a gente vai pelos parênteses mais internos, tá? Nesse caso, porque elas têm a mesma ordem de prioridade. Então, nesse caso, tanto faz você resolver a potência primeiro ou essa radiciação. Como elas têm a mesma ordem de prioridade, não importa se você vai resolver primeiro a potenciação e radiciação. Ou melhor dizendo, quando for assim, da esquerda para a direita. Nesse caso, ele resolve primeiro a radiciação, mas não tem problema se resolver da potenciação primeiro. Eu recomendo, particularmente, resolver primeiro, em caso de empate, né? Aqui deu empate, potenciação e radiciação. Qual que eu resolveria primeiro? A potenciação. Por quê? Porque ela vem primeiro, da esquerda para a direita, porque deu empate. Mas aqui ele resolve primeiro a radiciação. Não tem problema, vai dar o mesmo resultado, nesse caso. Então, aqui ele faz 3 vezes 5, 15, né? E depois soma com 1, que é 16. Aí aqui, ó, ele resolve primeiro a potenciação, que dá 25. 5 elevado ao quadrado. Isso aqui vai dar 25. E raiz quadrada de 16 é 4. E ele colocou bem aqui esse 4. Ó, tá? E repetiu o dividido por 2.
Então, ele resolveu da esquerda, ó, primeiro essa potenciação, que deu 25, e depois essa radiciação, essa raiz quadrada, que deu 4. E aqui ele tem uma divisão, uma subtração, uma soma. Qual que ele vai resolver primeiro? Aqui tem duas divisões. Resolve a que aparecer primeiro. Então, repete esse 25, menos 4 dividido para 2 é 2, mais 4 dividido para 2, 2. Então, da esquerda para a direita. E essa conta vai dar 25. Ok? Agora aqui a gente vai aprender um pouco mais sobre os operadores de comparação. Às vezes a gente quer saber se um número é maior ou igual, se um número é maior, menor, se um número é diferente de outro, né? Então a gente tem essas operações, né? E lembrando da nossa tabela de prioridades, sempre de cima para baixo, por ordem de prioridade, ok? Então, aqui a gente tem a seguinte expressão, nessa aqui de cima, né? 2 é menor do que 5 esse é esse E bem aqui, ó, número 5 da lista de prioridades. E também temos uma divisão e também tem um sinal de igual, que ele quer saber se um número é igual ao outro, ó. Esse sinal de igual está bem aqui. Então, qual que a gente vai resolver primeiro? Bem, aqui deu um empate, né? Repare que aqui tem um menor e aqui tem um igual. E melhor dizendo, né? Primeiro essa divisão. Essa divisão ela está mais aqui em cima, ó. Então, primeiro a gente vai resolver ela, tá certo? Então, quanto é que é 15 dividido para 3? Vai dar 5. Vai dar 5. E quanto é que é 2 menor do que 5? 2 é menor do que 5, melhor dizendo. 2 é menor do que 5, isso aqui vai dar verdadeiro. Então, ficou verdadeiro e 5 igual a 5. Então, ele quer saber se 5 é igual a 5. 5 é igual a 5, né? Então, isso aqui vai dar verdadeiro. Agora, ficou esse E, que eu acabei não explicando o que é. Eu não expliquei esse não expliquei o e não expliquei o ou. A gente vai ver agora. O que é esse não? Então, se você tem um valor que é falso, o que o não vai fazer? Ele vai transformar em verdadeiro. Se você tem um valor que é verdadeiro, se você usar o não, ele vai inverter o valor para falso. Então, o não, ele inverte o valor. E o e? O que o e ele faz? O e, para isso aqui ser verdadeiro, tanto o A como o B tem que ser verdadeiro. Se os dois forem falsos, se os dois forem falsos, vai dar falso. Se um for falso e o outro verdadeiro, também vai dar falso. Se um for verdadeiro e o outro falso, vai dar falso. Então, para que isso aqui seja verdade ou verdadeiro, a primeira e a segunda tem que ser verdadeiro. Então, aqui vem o truque, né? A primeira e a segunda tem que ser verdadeiro. Se for assim, então vai dar verdadeiro. O ou ele funciona da seguinte forma: só um precisa ser verdadeiro, ou um, né? Ou outro. Então aqui, ó, se os dois forem falsos, vai dar falso. Basta que um seja verdadeiro, ó, aqui a gente tem isso aqui, um seja verdadeiro que vai dar verdadeiro. E se os dois forem verdadeiros, é melhor ainda, né? Então, basta que um seja verdadeiro. Então, resolvendo esse exercício, né? Verdadeiro e verdadeiro vai dar verdadeiro. Então, o e, as duas têm que ser verdadeiras para que o resultado final seja verdadeiro. Ok? Então, resolvendo essa aqui de baixo, né? F, falso no caso, né? Ou a gente tem um div, aqui a gente tem uma divisão, aqui tem um sinal de diferente, uma outra divisão e um div. Qual que a gente vai resolver primeiro, né? Então, de acordo com a nossa tabela, primeiro o div. E resolvendo da esquerda para a direita. Então, a gente vai repetir esse F, vai repetir esse OU,
vai repetir esse 20 e vai resolver esse div. Só que dentro desse div eu tenho uma outra operação que eu preciso realizar primeiro, né? Então eu tenho 18 dividido para 3, que vai dar 6. E aí eu repito o resto. Diferente. Aqui eu tenho uma divisão, né? 27 dividido para 3. Lembrando que eles têm a divisão tem a mesma prioridade que o div. Então, a gente já resolve ela. Então, 21 dividido para 3 dá 7. E o div2 ele não resolveu, mas ele vai... É porque aqui tem um parêntese, né? Por que ele não resolveu logo isso aqui, né? Porque aqui tem um parêntese. Então, nesse 21 dividido para 3. Se fosse desse jeito aqui... div2, primeiro ele iria realizar essa operação, que iria dar 1, e então ficaria 21 dividido para 1, que vai dar 21. Lembrando que o div ele é o quociente da divisão. Então, 3 dividido para 2, né? 3 dividido para 2, isso aqui vai dar 1, e isso aqui vai ter o resto de 1. Isso aqui é o div, é a divisão inteira. E esse aqui é o mod, né? Esse aqui é o div. E esse aqui é esse de baixo vai ser o mod, que é o resto da minha divisão. Ok? Isso é a divisão inteira, tá? Eu não posso continuar essa divisão. Se eu for continuar essa divisão, aqui vai dar 1, aí vírgula 0,5. Então, 3 dividido para 2, se fosse só 3 dividido para 2, aí tudo bem. Isso aqui vai dar 1,5. Agora, se for 3 div 2, div 2, isso aqui vai dar 1. Por quê? Porque ele só pega a parte antes da vírgula, a parte inteira. Ele não pega o que vem depois da vírgula. Tá certo? Então, só recapitulando, o div é isso, né? E o mod é o resto da divisão. Mas como ele colocou um parêntese, né? Aqui, ó. 21 dividido para 3, div... Opa. Div 2... Só como ele colocou um parêntese, o que é que vai dizer a regra? Eu vou resolver primeiro os parênteses mais internos. Então, primeiro esse parêntese, 21 dividido para 3 é 7. E repito o div, ok? Então, primeiro os parênteses mais internos, tá, ok? Então, aqui é isso que ele faz. Ele resolve essa divisão, por quê? Porque tem um parêntese, primeiro é o parêntese. Parênteses mais internos, você resolve primeiro os parênteses. Se você enxergar um parêntese, vá direto nos parênteses. Ele é o primeiro que tem que ser resolvido. Então, isso aqui vai dar 7, div 2. Então, o que sobrou? Sobrou o f, o ou, esse div, esse diferente e esse div. Qual que a gente resolve primeiro? O div, porque ele está em ordem de prioridade. Não tem mais parêntese, ó. Pode perceber que não tem mais parêntese. Então, vai dar o quê? 20 div 6. Então, é 20. Lembrando que o div é só divisão inteira. A gente não vai dividir até dar 0. Né? Então, isso aqui vai dar 3. Vai dar 18. Isso aqui vai dar um resto de 2. Se ele pedisse o mod, ia ser esse 2. Mas como ele quer o div, então vai ser esse 3. Né?
Então, ele coloca aqui embaixo, 20 dividido 6 é 3. E 7 dividido 2 é 3. Agora, a gente tem um ou e tem um diferente. Qual que resolve primeiro? O diferente. Então, 3 é diferente de 3? É. Quer dizer, não. 3 é igual. 3 não é diferente de 3. Então, isso aqui vai dar falso. Por quê? Porque 3 é igual a 3. 3 não é diferente de 3. Então, isso aqui vai dar falso. Então, ficou falso ou falso. Então, lembrando que o ou, pelo menos uma tem que ser verdadeira. Como as duas aqui são falsas, então o resultado vai ser falso. E para finalizar, só mais um exemplo aqui que eu tirei do livro. Ele diz o seguinte, ó, determine os resultados obtidos nas variações das expressões lógicas seguintes, sabendo que A, B e C contêm, respectivamente, 2, 7 e 3,5. Então, o A, eu vou até colocar de outra cor, que é melhor. O A ele vale 2. O A vale 2. O C vale 3,5 e o B vale 7. Ele diz também que o L, bem aqui, o L vale falso. Então, o L é falso. Então, nessa letra A, a gente tem o seguinte. B é igual a vezes C e, aqui a gente tem um parênteses, L ou verdadeiro, fecha parênteses. Se você tiver dificuldade em resolver essa questão, não tem problema, você tem que substituir os valores. Então, no lugar do B, a gente coloca o 7, no lugar do A, a gente vai colocar o 2, e no lugar do C, a gente coloca o 3,5. E no lugar do L, eu acabei esquecendo de substituir aqui, né? Mas é falso, tá? Eu vou até fazer isso agora. Então, isso aqui é falso. O L é falso. Tá certo? O L é falso. Então, a gente tem uma igualdade, tem uma multiplicação, tem o e tem um parêntese. Qual que a gente vai resolver primeiro? A gente vai resolver o parêntese, né? Parêntese vem primeiro. Então, a gente repete todo o resto, ó, 7 igual 2 vezes 3,5 e. Agora, quanto é que é f? Vou até colocar aqui, né? F ou verdadeiro. Quanto é que vai dar essa conta? Isso aqui vai dar verdadeiro. Por que dá verdadeiro? Porque quando a gente usa o ou, basta que uma seja verdadeiro, né? Basta que uma seja verdadeira. Como aqui a gente tem uma verdadeira, então o resultado é verdadeiro, conforme a gente vê bem aqui. Agora a gente tem o igual, multiplicação e o e. Qual que vem primeiro? Multiplicação. Então, 2 vezes 3,5, isso aqui vai dar 7. Como a gente vê aqui. Então, a gente tem o igual e tem esse e. Qual que a gente resolve primeiro? Pela tabela, o igual. Então, 7 é igual a 7? É igual a 7. Então, isso aqui é verdadeiro. E verdadeiro e verdadeiro, isso aqui vai dar verdadeiro. Por quê? Porque as duas são verdadeiras. Tanto a primeira como e a segunda. Ok? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, podem deixar nos comentários aí do vídeo ou entrar em contato comigo. Tá certo?